a gente vem discutindo bastante essa questão aí de tarifaço, né? Brasil, tarifaço 50%, que muito provavelmente passará a valer a partir do dia 1º de agosto. E tem muita gente lá dizendo o seguinte: olha, Joel, não parou por aí não para por aí. Tem muita coisa ainda por vir. Eu falei, mas como assim? Como muita coisa por vir? Não sei, é só esperar. E eu estou preocupado, hoje eu ouvi um especialista dizer o seguinte, que me parece que os Estados Unidos estão usando o Brasil nesse momento para dar um exemplo para o mundo. Olha, se vocês não seguirem o que nós estamos exigindo, vai acontecer o que está acontecendo com o Brasil. Veja lá, o Brasil está com 50% de taxa. No primeiro momento, o mundo achou que poderia se unir para contrapor os Estados Unidos. Cria-se um bloco fora dos Estados Unidos para disputar com os Estados Unidos em todos os sentidos, e aos poucos o Trump vai cedendo e vai negociando com todo mundo. Só que bloco que nada. Vocês viram que é cada um por si. Tanto que o Japão agiu de forma solitária. A União Europeia... Que vinha conversando com o Brasil. Que representa a maior transação econômica do planeta. Ou seja, 30% do que circula no mundo se dá numa transação como essa entre União Europeia e Estados Unidos, né? Ou seja, um poder de fogo econômico gigante. A União Europeia sentou na mesa lá e foi discutindo mesmo, porque cada país já estava de forma isolada também, como nós vimos agora recentemente, tomando a sua decisão para ir entrando em acordo com os Estados Unidos. E quando o mundo começou a agir desse jeito, é claro que ele foi se enfraquecendo no seguinte sentido: uma coisa é você unido, outra coisa é você sozinho ali fazendo o acordo. Cara, veja só o que o Brasil hoje está enfrentando. Dificilmente nos próximos meses nós teremos uma reversão dentro desse cenário aí que se criou. Porque o Brasil está isolado praticamente. Sancionado, é uma sanção, né? Está sancionado pelos Estados Unidos e praticamente isolado. E agora há pouco chegou a informação de momento mesmo, algo que já estava previsto, mas que não deixa de se surpreender quando se concretiza, de uma sanção mesmo dos norte-americanos, dos Estados Unidos, para cima do ministro do STF, Ana. Exatamente, Alexandre de Moraes, uma decisão que é tomada pelo presidente dos Estados Unidos, né? É diretamente dele para que o Tesouro dos Estados Unidos aprove a aplicação da Lei Magnitsky. Vamos conversar com Brasília. O Rodrigo Vilela, da Rádio Bandeirantes de Brasília, está aqui com a gente para falar sobre a aplicação dessa lei, divulgada agora há pouco, né, Vilela? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. É isso mesmo, né? O governo dos Estados Unidos endurecendo essas medidas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né? Que decidiu aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão já foi publicada no site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, né? Essa não é a primeira medida contra Moraes. As primeiras medidas contra o ministro foram anunciadas no último dia 18 pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que anunciou a revogação dos vistos do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal e também dos seus parentes. Quando Marco Rubio fez esse anúncio, ele inclusive citou nominalmente o Alexandre de Moraes. Sobre essa nova sanção anunciada hoje, a legislação americana prevê 3 tipos de punições, né, a quem for alvo dessa restrição, né, como, por exemplo, a restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, né, congelamento de bens que, eventualmente, o alvo da sanção, no caso o ministro Alexandre de Moraes, tenha nos Estados Unidos, e o impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que tenha atuação nos Estados Unidos. Isso incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito, né? Essas bandeiras como Visa e Mastercard. Ainda não há uma manifestação do Supremo Tribunal Federal ou do ministro Alexandre de Moraes contra essas medidas que foram anunciadas agora há pouco pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu volto com vocês. Valeu, Vilela. Qualquer novidade a gente está por aqui, tá bom? Obrigada. Abraço. E olha, não acredito em coincidência, mas ao mesmo tempo em que saiu essa informação,
O presidente Lula fez uma postagem nas redes sociais de um trecho de uma entrevista que ele deu para o jornal The New York Times, né? Falando justamente sobre a situação entre Brasil e Estados Unidos. E o trecho que ele tirou foi um trecho... Vou até colocar para o nosso ouvinte aqui o áudio, porque tem também o som desse vídeo, ó. Colocando como condição sine qua non. Vamos lá, vou do comecinho, bora lá. Quando eu vi a carta do presidente Trump, colocando como condição sine qua non, sabe, de que era preciso parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Aqui estão 3 poderes totalmente autônomos. Primeiro porque o Brasil tem uma Constituição. E esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa. Porque as acusações não são feitas pelo governo. As acusações são feitas pelas delações de amigos generais e coronéis, sabe, de dentro do governo Bolsonaro, e a acusação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que tem total autonomia. E, para mim, o processo tem que transcorrer livremente, sem intromissão da política nesse processo. Aqui no Brasil, a lei é para todo mundo. Tá aí, esse é um trecho da entrevista que o presidente Lula deu ao jornal The New York Times, falando sobre essa questão do tarifaço e todo o imbróglio envolvendo os Estados Unidos e as declarações do presidente Donald Trump de que aplicaria sanções. A data está prevista aí para sexta-feira, 50% de tarifa em cima dos produtos brasileiros, e Donald Trump citou que há perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do lado da família Bolsonaro, nenhuma palavra até agora também, Joel, mas acho importante registrar uma apuração que o nosso amigo de Brasília, o Caian Messina, trouxe sobre o Supremo Tribunal Federal, de que o STF já foi informado sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Barroso, né, o presidente do STF, está em contato com os demais ministros, e a ideia é uma reação conjunta, que não que haja um pronunciamento do presidente do STF ou do ministro Alexandre de Moraes, mas que o STF se pronuncie de maneira conjunta para mostrar uma unidade do tribunal, que inclusive nos bastidores os ministros já esperavam essa reação que eles estão classificando como extremada, que o STF não vai atuar sob pressão e que deve continuar conduzindo os processos de acordo com a Constituição brasileira. E mais importante, ainda seguindo com a apuração aqui do Caian Messina, segundo alguns ministros com quem ele conversou ali, essa decisão dos Estados Unidos de aplicar a Lei Magnitsky, essas sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, essa decisão mostra que as sanções não são econômicas, a taxação de 50%, que jamais são totalmente de cunho político. Exato, é muito triste ver essa guerra, porque em uma guerra ninguém ganha, né? Não tem como você vencer. E o que me deixa mais entristecido ainda é ver entre 210 e 220 milhões de pessoas envolvidas em uma guerra de poucos agentes. Você vê ali, ó, tem Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula, Trump e algumas outras pessoas, né, disputando ali nessa guerra. E o povo brasileiro se ferrando na prática. Gente que já está de férias coletivas porque a empresa parou. Quem vai se ferrar e já está se ferrando é o povo na sua essência. Como sempre, exatamente. Férias coletivas em fábrica, como você falou, inicialmente lá no sul, as fábricas que produzem madeira e que mandariam para lá, que não estão mandando nesse momento, e um efeito cascata irreversível. Por exemplo, a Marfrig, que é uma das maiores produtoras de proteína humana, de proteína animal do mundo, que exporta de Mato Grosso também para os Estados Unidos, já paralisou uma planta lá gigante, mandando um monte de gente de férias coletivas. E o que essas pessoas que estão em férias coletivas ficam se questionando? Primeiro, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou pagando o pato? E o outro questionamento que vem na sequência, será que das férias eu volto para passar no RH e ser dispensado, ou eu volto para continuar o meu trabalho? Você acha que essas pessoas não estão com essa dúvida agora?
Ou se estão. Claro que estão. Então não é justo isso com a população brasileira, sabe? É uma pena a gente estar vivendo isso, cara, e vamos amargar ainda consequências muito ruins por conta dessa disputa entre esses agentes. E alguns outros que eu não falei, mas que estão envolvidos também. Porque, ó, eu vou falar a verdade pra você. Quem sustenta a sua família é você. Não pensa que tem político aí que vai se manifestar a ponto de te salvar, não. É você por você. Por isso que eu não gosto de pensar em político, sabe? Por isso que eu tenho aversão a esse mundo. Esse mundo que agora, por conta dessas disputas, está ferrando ainda mais a população brasileira. E olha, a gente acabou de falar que a ideia era que o STF se posicionasse de maneira conjunta, mas a princípio o ministro Flávio Dino pensa diferente, já se posicionou. Inclusive a gente tem o post dele para colocar aqui na nossa live, para quem estiver nos acompanhando, quem estiver só ouvindo, eu vou ler aqui o que escreveu nas redes sociais o ministro Flávio Dino. Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. Segue ainda o ministro. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, plenário ou primeira turma do STF. Flávio Dino postou ainda um trecho da Bíblia, Isaías 32. O homem nobre faz planos nobres e, graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Fecha aspas, aí o pronunciamento do ministro do STF, Flávio Dino. Meu Deus do céu, que loucura, viu? Agora eu tô pensando na prática aqui. Vamos supor que haja um entendimento mesmo para acabar com o processo do Bolsonaro. Vamos lá, para dar uma anistia para ele. Como é que funciona isso? Como é que funciona? Vamos supor o Trump, ó, eu quero que acabe com esse processo aí. O STF, o que ele faz? Acaba com o processo? Na prática, tem condição de acabar com o processo? Olha, Joel, eu não sou uma especialista em lei, a gente tem aqui daqui a pouco uma entrevista para falar sobre isso. Mas imagino que não dá para simplesmente engavetar um processo judicial que já está tão encaminhado. Não dá. É isso que eu tô querendo dizer, não dá. Com a PGR já apontando ali um entendimento do caso, já tendo feito avaliação de provas. Você tá entendendo? Não tem como mais voltar. Você tá entendendo? Eu acho que o único caminho nesse sentido seria no Congresso caminhar o projeto da anistia mesmo e deixar de forma clara que tem que anistiar o Bolsonaro, alguma coisa assim. O que também não deve acontecer. O caminho também não deve prático, acontecer porque já existe aí um entendimento lá dentro do Congresso, a apuração da nossa reportagem também, de que depois da aplicação da tarifa de 50% não tem clima nenhum para os parlamentares votarem essa lei de anistia, porque entre a população, inclusive, né, a atuação dos Estados Unidos, essa pressão que está sendo feita pelos Estados Unidos não está sendo bem vista pela maioria da população. Concordando ou não, eu estou lançando esses questionamentos aqui para a gente tentar entender o rumo que a gente pode seguir. Qual o rumo que a gente vai seguir? Porque me parece que nós estamos no mato sem cachorro. Eu estou com essa impressão, vocês estão entendendo? De mãos atadas, sem poder fazer nada, cara. E eu sou obrigado a concordar com o que um especialista disse que eu ouvi hoje pela manhã, bem cedinho. Separei lá um material e estava ouvindo essas questões de sanções e tal, de tarifaço. O cara colocou ali de forma clara que o Brasil pode estar sendo utilizado nesse momento como um exemplo mesmo para o restante do mundo. Ó, se não seguir o que a gente está falando, vai acontecer o que está acontecendo com o Brasil agora. Aí você insere nesse exemplo aí um monte de coisa. Coloca a questão política, que está clara mesmo, foi imposta pelo Trump. A questão econômica, que vai muito mais da conveniência do que qualquer outra coisa. E, repito, no meio desse jogo aí, estou eu, a Ana, vocês todos. Todos nós, infelizmente, pagando o pato. É pagar sem receber, né? É isso. Vamos pro intervalo? Vamos.